separei 5 perguntas que me têm feito ultimamente e que são de alto valor para ti. De certeza que estas respostas a estas perguntas vão ser também úteis para ti, especialmente a última. Espera até ao final, porque a última pergunta vai responder às tuas dúvidas e vai-te ajudar a subir drasticamente as tuas notas. Qual é que é o erro número 1 que a maioria dos alunos em Portugal faz a estudar, que acha que está a trabalhar, acha que está a estudar bem, mas está no fundo só a encher o ego e a destruir por completamente? Muitas vezes isto acontece quando os alunos, depende obviamente das disciplinas, mas muitas vezes acontece quando os alunos têm o hábito de fazer muitos exercícios sem pensar verdadeiramente naquilo que fazem. Acham que muitas vezes quantidade é que lhes vai dar o conhecimento e muitas vezes não é a quantidade, é a qualidade. A forma como nós fazemos cada exercício, a forma como nós interpretamos, desmontamos a pergunta que nos é feita e analisamos passo a passo aquilo que deverá ser feito para irmos buscar o máximo de cotação em cada pergunta é o que é fundamental. Porque, na maior parte dos casos, nós não nos podemos esquecer. Por exemplo, se vamos falar de matemática ou de físico-química, os exercícios são feitos para serem resolvidos. E aquilo que acontece é que a maior parte dos alunos vão apanhar um caderno de exercícios ou vão buscar uma ficha que o professor faculta, ou à internet, ou qualquer outro sítio, e o objetivo deles é fazerem muitos exercícios. O fazer uma grande quantidade de exercícios não é obrigatoriamente estarmos bem preparados para o resolver. É assim, muito trabalho que é feito, perde-se muito tempo, e muitas vezes não vamos analisar aquilo que é fundamental em cada pergunta, porque ao ser ligeiramente alterada, depois já não a conseguem responder eficazmente. Um aluno que tem testes quase todas as semanas, seja um teste, uma questão, uma avaliação, e sendo que está sempre atrasado na matéria, que sistema prático é que este aluno pode usar para pôr a matéria em dia, perceber a matéria no espaço de 2 semanas? Se vocês pensarem, nós já tivemos uma abordagem e referimos uma série de estratégias diferentes que podem ser utilizadas. Há N técnicas de estudo e de gestão de tempo. Um deles é o Pomodoro, que funciona muito bem, é muito simples, é muito prático, é muito eficaz. Para além disso, quando um aluno já está em atraso na matéria, o problema foi que se deixou ficar em atraso. Eu acho que o truque é pensarmos um pouco como quando nós vamos comer. Nós não comemos, há muitas pessoas que comem quando têm fome, mas para além disso nós pelo menos fazemos 3 refeições diárias, o pequeno almoço, o almoço e o jantar, mais ou menos. O estudo é mais ou menos a mesma coisa. Eu não posso só estudar em cima do teste ou em cima do momento de avaliação. Se eu todos os dias estiver presente nas aulas, tomar atenção às aulas e se após as aulas sistematizar a informação, ou seja, faço um pequeno resumo daquilo que é falado, se for matemática, faço 2 ou 3 exercícios daquela matéria que foi feita de um nível progressivo, isto vai-me ajudar a médio e longo prazo. Portanto, eu vou estar preparado para fazer as questões de aulas semanalmente ou quinzenalmente. Porquê? Porque o truque é fazer todos os dias um bocadinho. Não é fazer muito de uma vez, é fazer um pouco todos os dias e fazer com qualidade. Tomar atenção aos pormenores. Normalmente é nestes detalhes que vai-se fazer a diferença de um aluno que é mediano para um aluno que é excelente. Porquê que tantos alunos estudam horas e horas e horas, acabam por perceber a matéria em casa, efetivamente, mas no teste bloqueiam ou dá-lhes uma branca e esquecem estas coisas? Este bloqueio e esta branca que acontece muitas vezes nos testes depende muito de caso para caso. Obviamente que a maior parte das vezes esta branca que se tem, este bloqueio, tem a ver com o não terem acompanhado a matéria ao ritmo que deviam ou não terem efetivamente feito o trabalho que devia ter sido feito. Porque às vezes têm uma percepção que fizeram muito trabalho e não o fizeram. Mas também pode acontecer, voltando um pouco à pergunta que eu respondi há pouco, que é, por vezes fazem montes de exercícios a matemática, mas não pensam passo a passo o que é que deveria ter sido feito para resolver aquele exercício. Ou a físico-química é muito semelhante a este tipo de erros, que é fazer uma grande quantidade de exercícios, mas não pensarmos passo a passo os processos que nós temos que fazer para resolver aquele tipo de exercício. Porque o que é que acontece? Quando nós chegamos a um teste ou quando chegamos a um exame nacional, muitas vezes os exercícios são muito parecidos com aqueles que resolvemos até agora. O problema é que, por exemplo, em matemática, eu tenho uma figura que eu faço verticalmente. Se eu a colocar na diagonal, é o suficiente para não conseguirem resolver. Porquê? Porque não foi feito o processo passo a passo para resolver a questão. Ou seja, resolveram uma série de exercícios semelhantes, mas não pensaram
no porquê de o resolverem daquela maneira. E isso faz toda a diferença. Para além disso, não sabem usar os detalhes e os passos que devem apresentar num texto para obterem uma cotação máxima. Ora, isto tudo junto é uma dor de cabeça. Para além disso, há sempre uma forma muito inteligente de fazer testes. A maior parte dos alunos não a faz. Eu sugiro sempre que comecem por ler o teste todo antes de o resolver e comecem por fazer do exercício mais simples para o mais difícil. Porquê? Porque se nós fizermos aquele exercício que achamos que é de algibeira e fazemos primeiro, vai-nos aumentar a nossa confiança, a nossa autoestima e vai-nos reduzir o nosso nível de nervosismo. Desta forma, os outros exercícios que pareciam muito mais complexos vão se tornar fáceis e resolvemos de uma forma muito mais tranquila. Na noite antes do teste, quando o aluno entra em pânico e sente que não sabe nada, o que é que este aluno deve fazer passo a passo desde que chega a casa até dormir? Ou seja, o aluno que não estudou como devia ter estudado e agora lembrou-se, tenho que estudar nesta manhã. Se não estudou de fato nada, e estamos a falar de uma véspera do teste, estamos numa situação complicada. Como é que nós conseguimos minorar os danos dessa ausência de estudo? A primeira coisa é chegar a casa e, na minha opinião, é tomar um banho relaxante para descomprimir. A seguir, vamos agarrar-nos aos estudos e vamos fazer apenas o resumo da matéria. Ou seja, vamos buscar os pontos fundamentais de cada temática da matéria e vamos tentar ler, os manuais hoje em dia até têm as sínteses da matéria, começamos por ler as sínteses e vamos escolher um par de exercícios específicos de cada temática e resolvemos 5, 6 exercícios, não mais do que isso, porque o trabalho que não foi feito já vai ser tarde para ser feito. Aquilo que nós podemos fazer é utilizar uma estratégia que nos ajude a relembrar aquilo que aprendemos nas aulas e que isso tudo, se nós estivermos atentos nas aulas, isso tudo vai voltar à nossa memória quando começarmos a ler a síntese e sistematizarmos passo a passo a informação. E depois é fazer um par de exercícios de cada matéria que vai sair para garantir que consiga aplicar o conhecimento que eu tenho. A partir daí, o melhor a fazer é descansar e ter uma noite de sono bem dormida. Porque se vamos estudar até fora de horas, muitas vezes aquilo que nos vai acontecer é, no dia a seguir, vamos acordar tão cansados que o nosso cérebro não vai processar em condições. E isso é dar um tiro no pé. Portanto, darmos muito mais trabalho, estamos a cansar-nos e, na verdade, não vamos ter o efeito desejado. Portanto, temos que ter uma estratégia e temos que ser inteligentes. E essa é a inteligência, é ir buscar apenas a síntese da matéria, estruturar, fazer um esquema, por exemplo, e depois tentar fazer um par de exercícios para aplicar. Mais do que isso, é perder tempo porque não vamos ver um resultado melhor. Provavelmente são estes casos que chegam ao teste e vamos ter brancas, tal como fizeram a pergunta anterior. Foi uma falta de preparação. Para além desta situação de irmos deitar cedo e irmos descansar, um ponto fundamental é termos uma noite bem dormida. Assim que acordarmos de manhã, o ideal é fazermos outra vez um resumo e sistematizar esta informação. Porquê? O nosso cérebro teve a noite toda a arrumar as ideias todas, a organizar o nosso pensamento, o nosso estudo, toda esta estrutura, teve a repousar. De manhã, quando nós acordamos, é quando temos um pico de produtividade tremendo. É nesse momento que nós devemos de ir outra vez rever a matéria. Porquê? Porque as últimas informações que nós colocamos no nosso cérebro e as primeiras que colocamos de manhã normalmente são sempre as que estão mais frescas quando vamos fazer um momento de avaliação. Porquê? As últimas, porque quando nós vamos dormir uma noite bem dormida, a função do nosso cérebro é reorganizar o nosso pensamento, arrumar tudo nas gavetinhas e de manhã assim que acordamos temos um pico de disponibilidade de cortisol e da nossa energia cerebral e tudo isto que vamos trabalhar vai ficar fresco quando formos fazer um teste. Portanto, isto é sempre algo que nós devemos ter em conta. Portanto, se eu não descansar pelo menos 7, 8 horas, isso não acontece. Mas se eu tiver uma noite de sono bem dormida, é um truque fundamental. O nosso cérebro, quando nós nos vamos deitar, ele vai arrumar a informação toda do dia. Tanto é que se tu tiveres, imagina, se vais ver um filme de terror e a seguir vais dormir, tu não vais dormir descansado, porque o teu cérebro está sempre a trabalhar está sempre a trabalhar em modo de alerta. Cuidado, para cima. Está sempre no modo de alerta, tu não tens um descanso tranquilo. Diz, vais acordar cansado. É quando vês aqueles filmes tipo, como é que se chama aqueles que estão sempre a correr? O Maze Runner. Se vês um filme destes e a seguir vais dormir, o teu corpo vai estar sempre em atividade física. Porquê? Porque o teu cérebro não desliga, está a arrumar aquilo tudo na cabeça. Última pergunta. Porquê é que muitos alunos perdem entre 2 a 4 valores nos testes, mesmo sabendo da matéria, e como é que se treina
para deixar de cometer estes mesmos erros, deixar de cometer estes valores? Uma das coisas que acontece com muita frequência é quando nós fazemos um trabalho excessivo, esquecemos dos detalhes. É uma coisa tão simples quanto o colocar uma fórmula. Eu posso colocar uma fórmula que é básica e essa fórmula é fundamental para eu poder resolver o exercício. Se vocês forem falar, por exemplo, em termos do Exame Nacional de Matemática, só o facto de eu escrever uma fórmula que para mim e para quase todos vocês é básica, que é aquela fórmula que eu tenho que utilizar, isso conta um ponto. Ora, se eu fizer 10 exercícios, estamos a falar de 10 pontos. Quando eu falo desta fórmula, falo de escrever. Imaginem, eu vou fazer uma derivada, escrevo a fórmula da derivada que vou aplicar. A seguir, aplico essa fórmula da derivada à função que eu tenho sem derivar. Isso vai contar mais 1 ou 2 pontos. A seguir derivo, vai contar mais outros pontos. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu colocar a fórmula e mostrar que aplico a fórmula ao problema e vou escrevendo estes passos todos, isto são detalhes que muitas vezes nós não escrevemos e fazem-nos perder pontos. Porque se eu escrever, vai-me dar 1 ou 2 pontos. Se eu não escrever, esses pontos não são contados. Ora, quando eu chegar ao final de um teste ou de um exame, eu vou perder 1, 2, 3, 4 valores. É isso, é o colocar os sinais dos equivalentes, é o colocar uma resposta. Quando eu acabo de resolver o exercício, tenho que pôr uma resposta clara, em que ponho passo a passo a resposta detalhada. Essas coisas todas juntas, no final de um teste, podem valer 2, 3, 4 valores, dependendo da situação e dependendo do número de perguntas que o teste tem. Ou um exame, é aplicável em ambas as situações. Em suma, se tu não queres ter mais trabalho, ou a sensação que trabalhaste imenso e na verdade o trabalho não foi eficiente, se tu não queres ter a sensação que não trabalhaste o suficiente e não estavas preparado para o teste, ou se estás completamente perdido e não sabes como é que deves resolver os teus problemas para aumentar a tua eficácia na resolução dos testes dos exames nacionais, não percas mais tempo. Vai ao primeiro link, preenche o formulário que eu envio-te um plano personalizado para ti, em que vai-te ajudar a ultrapassar todas estas tuas dificuldades, ajuda-te a criar um método de estudo eficaz, eficiente, com uma boa gestão de tempo, em que não vais ter que estar a perder horas a fio todos os dias a estudar. Não. É um pouco todos os dias que te vai levar ao resultado que tu queres. Não precisas te matar a trabalhar, apenas precisas de saber como estudar. O plano é gratuito, portanto não percas mais tempo e não percas a tua oportunidade. Os planos são limitados.